essa noite. Vamos nos alegrar na presença do Senhor, adorando. Sobre toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo vem reinar de novo em mim. Adore o Senhor comigo assim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com Seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Você pode sair do chão agora. Eu quero ouvir agora. Reinar em mim. Os adoradores apaixonados que amam o Senhor aqui. Sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com Seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Agora é o Senhor de todo o seu coração agora. Reina em mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, e agora para sempre. Reina em mim com Seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que sou. Vem reinar em mim. Reinar em mim com Seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Aleluia. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Você tem que se soltar um pouquinho mais, você está muito tímido. Dá um sorriso aí, vai. Eu só quero estar em Tua casa. Eu só quero viver
presença vale mais dia em teus átrios do que mil noutro lugar. Vestes de louvor, brados de alegria, lábios de adoração ao Senhor, gestos de gratidão ao Senhor, palavras de amor, olhares de esperança, gestos de adoração ao Senhor, lábios de gratidão ao Senhor. Você pode cantar comigo assim, olha. Eu só quero estar em tua casa, eu só quero viver em tua presença. Vale mais dia em teus atos do que mil noutro lugar. Vê se você concorda comigo, olha. Vestes de louvor, brados de alegria, gestos de adoração ao Senhor, lábios de gratidão ao Senhor, palavras de amor, olhares de esperança, gestos de adoração ao Senhor, lábios de gratidão ao Senhor. Eu quero ouvir essa voz agora. Levanta a mão lá em cima e aplauda o Senhor bem forte. Eu só quero estar em tua casa, eu só quero viver em tua presença. Vale mais dia em teus atos do que mil noutro lugar. Uma coisa eu pedi e recebi, que eu possa em tua casa habitar, em tua presença para sempre quer estar, para adorar-te, para bendizer-te, para conhecer-te mais. Eu só quero estar aonde? Em tua casa. Eu só quero viver em tua presença. Eu só quero estar em tua casa. Eu só quero viver em tua presença. Vale mais dia em teus atos do que mil noutro lugar. Eu só quero estar em tua casa. Eu só quero viver em tua presença. Vale mais dia em teus atos do que mil noutro lugar. Lá com bom e com sua vida, viver em comunhão com meu Deus.
Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A fofoca ficou lá fora e a hipocrisia mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Queridos, em pé, abramos nossa Bíblia, Salmo de número 142. Salmo de número 142. E nós vamos proceder a essa leitura uníssima, em uma só voz. O Salmo de número 142. Leiamos a oração no meio dos grandes perigos. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, no oculto armadilha. A minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, digo, tu és o meu refúgio, o meu guilhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Nessa certeza que estamos na casa de Deus para adorá-lo, servi-lo, e o hino de número 64, o hino de número 64, diz: grata memória. Nunca os meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória. O hino de número 64. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória. Quando perdido vagueava aflito, e em densas trevas meu andar seguia, tu me buscaste lá dos céus mandando luz que me guia.
oprimido por mundano jugo, e em maus caminhos eu me angustiava. Deu-me descanso tua voz tão terna que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso, não me recusaste, e em teu imenso, suave amor tão puro, me agasalhaste. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios te bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Amém. Ainda vamos orar ao nosso Pai Celestial, louvando e engrandecendo com a nossa irmã Fabíola. Santíssimo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa, para poder, ó Deus, louvá-lo, para poder bendizê-lo, para poder aprender um pouco mais da tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, reconhecer todos os dias das nossas vidas, ó Pai, o teu poder e a tua soberania sobre nós. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, dedicar as nossas vidas, o nosso trabalho ao Senhor diariamente. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo livre acesso à tua presença. Nós te louvamos e bendizemos, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Convido a igreja a abrir sua Bíblia, o Salmo de número 103. O Salmo de número 103. A palavra de Deus diz, Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueço de nenhum só dos seus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueço de nenhum só dos seus benefícios. A nossa igreja tem sido uma igreja abençoada com as famílias, e as famílias têm sido abençoadas com presentes, que são os filhos. Está conosco nesta noite o nosso irmão pequeno Tiago. É a segunda vez que ele vem à casa de Deus. Ele veio ontem na programação especial da SAF, e ele está presente conosco hoje, no culto. E eu gostaria de convidar o nosso irmão diácono Welder, e a nossa irmã Jade, e o pequeno Tiago, que estivesse aqui à frente.
texto diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueço de nenhum dos seus benefícios. Os filhos são presente de Deus aos pais e à igreja. Nós oramos como igreja pela gestação da nossa irmã Jade, oramos pela sua gravidez, e nós louvamos a Deus que o pequeno Tiago chegou, teve as suas dificuldades, a nossa irmã Jade, mas pela misericórdia e graça, hoje estamos agradecendo a Deus esta grande bênção e esta grande vitória. A nossa vontade, o nosso desejo, na verdade, era tomar o pequeno Tiago nos braços e orar com ele. Mas devido às circunstâncias, nós vamos estar orando e agradecendo, e a igreja terá a oportunidade de conhecê-lo, aqueles que ainda não conheceu, após o culto. Na certeza, quando for tudo liberado, nós aí vamos estar tomando nos braços e, mais uma vez, agradecendo a Deus. Quero convidá-la a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Ó Deus querido e Pai Celestial, Deus de imenso amor, Deus de imensa graça, damos-te graças, ó Deus, pelo o lar do Helder e da Jade. Te louvamos, ó Deus, que tem sido um lar como instrumento de bênção na vida desta igreja, na vida do povo do Senhor. E agora, ó Deus, nós queremos te agradecer que o Senhor os presenteou com o pequeno Tiago, que chegou a este mundo com a saúde, e te pedimos, ó Pai, que ele cresça fortalecido no Senhor, que ele cresça em estatura, sabedoria, e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Que os nossos irmãos, o Helder e a Jade, tenha do Senhor sabedoria, conhecimento, para criá-lo segundo a tua vontade, o teu querer. E agradecemos, ó Deus, por todas as nossas crianças, que a mão bondosa do Senhor esteja sobre cada uma, abençoando, cuidando e guardando. Abençoa, ó Deus, cada família da tua igreja, mesmo nestes dias tão complicados, mas que sintam sempre a presença, a orientação e a direção do Senhor. É o que nós te pedimos, suplicamos, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar o Helder e a Jade, viu? Queridos, abramos nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. E em uma só voz, vamos estar lendo o verso 18 até o verso de número 21. Velho Testamento, página 70. Êxodo 20, 18 a 21. Leiamos. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos
e o clamor da trombeta, e o monte negava, e o povo estremeceu, ficou de longe. Fala-nos tu, te ouviremos, porém não fale a Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé, e o povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. A nação de Israel conhecia bem e sabia bem a respeito de uma nuvem. A Bíblia fala que quando Israel saiu do Egito, sobre a proteção de Deus e a direção de Deus. Então Deus colocou diante de Israel uma coluna de fogo. Esta coluna de fogo dirigia o povo, sinal da presença de Deus, mas ela servia para iluminar o acampamento de Israel, servia como proteção contra animais ferozes do deserto, especialmente as serpentes abrasadoras. Mas Deus colocou também durante o dia uma nuvem, devido ao deserto, devido ao sol castigante do deserto, as areias do deserto, a vida difícil do deserto. Então a Bíblia diz no livro dos Salmos que então esta nuvem servia de coberta, para os israelitas, protegendo-os durante o dia do sol. Então o povo de Israel já estava acostumado a uma nuvem especial, símbolo da presença de Deus, símbolo da proteção de Deus. E agora o texto nosso, meus queridos, fala de uma nuvem escura. Deus presente nesta nuvem escura. Quando nós pensamos a respeito desta nuvem escura, nós vamos descobrir que há momentos na nossa caminhada e na nossa jornada terrestre, muitas vezes nós somos cercados por uma nuvem escura, diferente de todas as outras. Escura porque ela tem o sentido de lutas, ela tem o sentido de dificuldade, ela tem o sentido de batalhas, ela tem o sentido, irmãos, que é algo difícil que
que nós estamos atravessando e que nós estamos vivendo. Então, na nossa caminhada, nós temos a nuvem abençoadora da prosperidade, mas muitas vezes elas surgem, a nuvem escura no nosso horizonte. Elas surgem diante de nós sem aviso prévio, inesperada, vem para nos derrotar, vem para nos derrubar. Então surgem essa nuvem escura, que não ligou, não telefonou dizendo que ia chegar, mas também que ela é passageira, ela vai. Queridos, quando olhamos os homens bíblicos, quando olhamos para o patriarca Jó, era o homem mais rico, mais poderoso, mais forte de todo o Oriente. Mas, meus queridos, surgiu na vida dele uma nuvem escura, de tal modo que ele perdeu tudo que tinha e tudo que possuía, bens, filhos, família, saúde. Tinha uns amigos, mas não eram amigos. Só não perdeu a vida por causa de Deus. Então pairou sobre ele uma nuvem escura. Nós temos o rei Davi, como consequência do seu pecado, uma nuvem escura chamada Absalão, que queria tomar-lhe o trono, o reino. Irmãos, o apóstolo Paulo, quantas nuvens escuras apareceu na sua vida para destruí-lo? Irmãos, na própria vida de Jesus, pairou sobre ele uma nuvem escura do Getsêmani, a sua trajetória, a sua caminhada até a cruz. Quando olhamos, irmãos, e lemos a história da igreja, sobre os heróis da fé, não de Hebreus, mas há um livro chamado Heróis da Fé, conta a peregrinação de alguns homens, que na vida deles, queridos, não foi só maravilhas, mas homens então que adentraram nuvens escuras, difíceis de ser transportada e passada. É por isso que Paulo diz a Timóteo: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, meus queridos, a vida cristã não é um mar de rosa e de maravilhas, mas todos aqueles que querem viver o autêntico cristianismo de Jesus. O próprio Senhor Jesus: tende bom ânimo, no mundo tereis aflição, mas eu venci, dizendo que nós também vamos vencer. No mundo tereis aflições, no mundo tereis nuvens escuras. Meus queridos, Moisés recebe os mandamentos. Deus agora aparece a Moisés numa nuvem escura. Então, a primeira grande lição:
no nosso horizonte, na nossa peregrinação, na nossa jornada, podem e vai surgir nuvens escuras. Mas é nestas nuvens escuras que Deus sempre se faz presente. Elas vêm, mas juntamente com elas, nós temos a certeza da presença do Senhor. E muitas vezes é nestes momentos cruciais da vida que nós imaginamos e pensamos, e muitas vezes dizemos para o nosso próprio coração, para nossa própria alma, que Deus está distante, longe de nós. Tem até um livro escrito que eu estou com raiva de Deus, porque Deus não tem me atendido a voz, Deus não tem respondido às minhas orações, então eu estou com raiva de Deus. Mas, meus queridos, a Bíblia fala de um Deus presente. Grande parte das seitas, das religiões, ensina que o homem é que vai à procura para achar Deus. O cristianismo é o único que ensina que Deus é que vem de encontro e acha a cada um de nós. Por isso que Isaías ele diz, em nome do Senhor, habito no alto e no sublime trono. Então parece que Deus, ele está tão longe, tão distante de nós. E em seguida ele diz, mas eu estou com o abatido, com o contrito e com o aflito de coração. Então o nosso Deus não é Deus de longe, mas o nosso Deus é o Deus perto e presente, ao nosso lado, junto a nós. Irmãos, Elias, ele fugiu de Jezabel, ele queria fugir de tudo e de todos. E ele foi para o deserto, dizendo, no deserto ninguém vai e não vai me encontrar. Tão seguro e tranquilo que ele estava, que ele deitou e dormiu. E ele acordou porque alguém estava o acordando. Era Deus. Então, meus queridos, Deus, ele está presente em meio às nuvens escuras, quando nós somos, entendemos que Deus nem se faz, porque a nuvem nos impede de contemplar a glória do Senhor, mas Deus diz no meio da nuvem, eu estou presente, junto, ao seu lado. Irmãos, quando Paulo, pelaquela tempestade, quando ele chama o ânimo a todos os que estavam no navio, dizendo, esta noite, o Deus de quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve presente comigo. Irmãos, é esse Deus que está presente em meio às nuvens escuras que nos chegam. Deus presente. O salmista ele diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, as nuvens podem surgir, mas uma certeza nós temos que Deus ele está presente conosco. E as nuvens escuras da vida, meus queridos, nos faz e nos tornam crentes mais amadurecidos.
nos tornam crentes mais fortes. Irmãos, John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, ele escreveu porque havia sobre ele uma nuvem escura e o mandou para a cadeia, para a prisão. E é na prisão que ele escreveu O Peregrino. Depois da Bíblia, o livro mais lido no mundo, porque trata da trajetória de alguém que sai deste mundo em direção do céu, até a posse do reino. John Bunyan. Meus queridos, cremos que os 3 amigos de Daniel, quando saíram daquela fornalha de fogo ardente 7 vezes mais, eram servos mais amadurecidos, mais fortes em Deus. Cremos que quando Daniel saiu da cova dos leões, ele saiu muito mais amadurecido do que já era, mesmo com seus 70 anos de vida. Paulo, meus queridos, quando ele diz que todos me abandonaram, mas o Senhor me revestiu de força. Então Paulo amadureceu. Meus queridos, falamos nesta manhã, mais nós oramos. Falamos que muitas vezes nós temos o pecado da omissão. É que nós deixamos de fazer e é pecado. Nós deixamos muitas vezes o pecado da omissão da leitura das Escrituras. O pecado da omissão da oração. O pecado da omissão da casa de Deus. O pecado da omissão de devolver aquilo que é de Deus. Mas quando, queridos, nós temos um compromisso com a leitura, a oração, a igreja, o Senhor, a oração, meus queridos, é a oportunidade que Deus tem de trabalhar dentro de cada um de nós. É a oportunidade que Deus tem de fazer um grande milagre da nossa vida, na nossa vida. É que nós olhamos a vida da rainha de Sabá. Ela ofereceu, ela doou a Salomão, rei, muitos presentes, valiosos. Meus queridos, no sentido que nós também precisamos doar para o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus. Mas o texto diz que também Salomão, ele doou, no sentido que a rainha recebeu da parte do rei grandes presentes. Então, meus queridos, nós também estamos recebendo diariamente da parte de Deus bênçãos e mais bênçãos. Então, a oração é quando Deus, Ele trabalha no nosso coração, trazendo à luz a nossa própria vida. Nuvem escura, surgem no horizonte, aparecem, mas é no meio dessa nuvem escura que nós podemos sentir a mão de Deus sobre nós, dizendo: não temais, a nuvem vai passar, e é nesta nuvem que nós nos tornamos crentes mais fortes. Lembre daquele homem fazendeiro, que ele fez uma plantação
de eucalipto. Plantou uma grande parte. E naquela região que ele plantou, ventava muito. E os seus eucaliptos cresceram, tornaram-se árvores. Mas ele foi descobrindo que, com os ventos, os eucaliptos que estavam no meio, que estava dentro, caíam. Mas os eucaliptos da beirada não caíam com o vento. E ele descobriu que os eucaliptos, quando plantados às mudas, diariamente eles sofriam os ventos. E com os ventos eles cresceram e suas raízes cresceram mais, de tal maneira que os fortaleceu. De tal maneira que agora o vento poderia dar neles, eles não caíam, mas os que estavam no meio, que não sofreu tantos ventos, não aguentava a força do vento. Não havia se preparado suas raízes para a ventania. Meus queridos, é através dessas nuvens escuras que nós nos aprofundamos mais o nosso conhecimento de Deus. É que nós nos tornamos mais resistentes, mais fortes no Senhor. Então, nuvens surgem, a presença de Deus nos acalma e nós nos fortalecemos. É isso que o salmista diz: foi-me bom ter passado pelo sofrimento, para que eu pudesse aprender sobre a vontade de Deus para a minha vida. Então Deus está presente nas nuvens escuras da nossa vida, da nossa peregrinação e da nossa jornada aqui na terra. Amém. Queridos, eu convido-os a se colocar de pé. Abramos a nossa Bíblia, o hino de número 55. O hino de número 55. Enquanto nós cantamos, os irmãos que trouxeram os seus dízimos têm a oportunidade de entregar ao Senhor. O hino de número 55. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele o canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Ó Deus e Pai celestial,
Graças te damos e te rendemos pela vida. Te agradecemos, ó Deus, a alegria de poder consagrar a Ti aquilo que o Senhor tem nos dado no dia a dia. Continue abençoando cada um dos Teus filhos. Abençoando, ó Deus, cada família. Na certeza, ó Deus, que o Senhor é o Deus que nos sustenta diariamente. E o que foi entregue e colocado no Teu altar, sejam usados para a honra e para a glória do Teu nome. Ó Deus de amor, esteja conosco nesta nova semana, que sejamos abençoados, protegidos e guardados por Ti. Abençoa, ó Deus, aqueles que ainda não podem estar na Tua casa, que a Tua mão esteja sobre eles. Abençoa, ó Deus, aqueles que têm nos ouvido à distância, que o Senhor também esteja a cuidar. Ó Deus de amor, se porventura para sobre nós alguma nuvem escura, mas te louvamos porque o Senhor é o Deus presente, é o Deus que está conosco, é o Deus que caminha conosco. Damos-te graças e te bendizemos o nome, e que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, e as eternas consolações do Teu Santo e Divino Espírito, esteja sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, hoje, sempre. Amém.